Boa noite a todos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos hoje na sexta-feira da campanha Agindo Deus, Quem Impedirá? Nós só temos mais uma sexta-feira para completar o propósito que eu fiz com Deus e encerramos na sétima sexta-feira, que é a próxima semana. Amém? Então você que está aí, nós vamos meditar na palavra do Senhor, que é uma palavra muito poderosa. É uma palavra que pode mudar as nossas vidas. Então, antes de começarmos, vamos orar e pedir a Deus que venha falar conosco, que Ele venha falar ao nosso coração. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir para a glória do nome dEle. Então, vamos se organizando. Pega aí a sua Bíblia, se você tiver. Se você não tiver, vamos acompanhando. Eu vou ler todos os versículos e nós vamos meditando na poderosa palavra do Senhor. Onde você está aí, agora neste momento, você está ouvindo este vídeo, está começando a ouvir este vídeo, feche teus olhos e vamos fazer uma oração. Pedir para Deus mais uma vez fazer presente, para que Deus possa falar aos nossos corações, porque Ele está do nosso lado ouvindo as nossas petições. Então, feche teus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor Deus, por esta oportunidade. Te agradecemos, Senhor Jesus, por este momento em que vamos parar um pouco e meditar na Tua Palavra. Ó Senhor Jesus, te pedimos que Tu venhas falar aos nossos corações, não aquilo que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Que a partir de agora não sejam mais as minhas palavras, mas sejam as Tuas palavras. Que eu venha a diminuir e o Teu nome venha a ser engrandecido, para a glória do Teu nome, Senhor Jesus. É assim que te pedimos, te louvamos e já te agradecemos. Fala aos nossos corações, prepara o nosso coração, a nossa mente, para ouvir e para compreender a Tua palavra, para que possamos aplicar esta poderosa palavra no nosso dia a dia. Assim louvamos o Teu santo nome e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus, aleluia. A palavra que Deus colocou no meu coração para meditarmos nesta noite, neste momento, se encontra no livro de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 em diante. A epígrafe fala da pesca maravilhosa. E através da palavra de Deus, ela vai falar. Através desta gloriosa palavra, Deus tem algo para falar aos nossos corações. Nessa campanha, Agindo Deus, quem impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus? Quem pode impedir o mover de Deus? Quando nos colocamos diante dEle, para fazer a vontade dEle, para viver para Ele, Ele cuida das nossas coisas. Amém? Vamos procurando aí Lucas, capítulo 5, versículo 1 em diante. Amém? Vamos lá. E aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores haviam desembarcado, lavavam as redes. O versículo 13 nos diz: entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão Pedro: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Vamos até aí, vamos meditar nestes 4 primeiros versículos e depois vamos seguindo adiante. Ao observar esta palavra, o Espírito de Deus fala aos nossos corações grandes lições. Nessa situação, Deus colocou no meu coração uma mensagem para mim e para você. Ele está dizendo, neste momento, para mim e para você, que Ele quer usar o seu barquinho. É isso mesmo. É você mesmo que está aí. Ele quer usar
o seu barquinho. Glória a Deus, aleluias. A multidão estava apertando a Jesus porque Jesus tem palavra, porque através da palavra tudo se fez. O povo queria ouvir a voz de Jesus. E aí Jesus avista 2 barcos. Então ele vai até o barco e aí começa algo interessante para ser nos revelado através da gloriosa palavra do Senhor. Primeiro, ele quer usar o teu barquinho, ele quer usar o meu barquinho. Ele já avistou aquele barco, ele já avistou a minha vida e a sua vida. E aprove a ele se chegar para ensinar, para usar o seu barquinho. Mas é necessário que possamos entender alguns mistérios e é necessário que possamos fazer algo. Quando Jesus olha e se aproxima para usar aquele barco para ensinar a multidão, Jesus diz algo a Pedro, a Simão Pedro. Diz: pega-te o barco e empurra mais para a margem da praia. Ou seja, a primeira coisa que através dessa palavra Deus está falando aos nossos corações, que Ele quer usar o seu barquinho. Sim, Ele quer usar o seu barquinho. Ele quer promover um milagre na sua vida. Mas é necessário que você empurre o barco. É necessário um esforço para que você venha empurrar o barco. Tirar esse barco da praia. Ou seja, tirar o barco da areia. Tirar o barco daquela posição que estava ali. Mas aquele barco, vamos tomar como exemplo que este barco é a nossa vida. Jesus hoje está nos apresentando e dizendo: pega o teu barco, puxa ele da areia e coloca ele na margem. Está dizendo que precisamos fazer um esforço, precisamos dar o primeiro passo, de um pequeno esforço para que ele possa promover o milagre. E aqueles barcos estavam ali por um motivo. Aqueles homens, aqueles pescadores tinham passado a noite pescando e não tinham pegue nada. Passaram a noite tentando e não tinham conseguido nada. E agora pegando esta imagem do barquinho e colocando as nossas vidas, quantas vezes estamos assim, como aquele barco, parado na areia. O barco parado na areia, ele não vai para frente nem para trás. O barco sozinho parado na areia não vai fazer nada, não vai acontecer nada. Mas para que você possa ver um milagre, você precisa dar o primeiro passo. Para que Jesus possa promover um milagre na sua vida, é necessário dar o primeiro passo. Muitas vezes estamos como aquele barco, cheio de medos e de receios, porque aquele barco é um instrumento de pesca e ele estava ali parado porque já tinham tentado e não tinham dado certo. Quantas vezes na nossa vida nos encontramos na mesma posição do barco, parado, porque já tentamos e nada aconteceu. Muitas vezes já temos lavado a rede, como acontecia neste cenário. As redes já estavam lavadas, ou seja, já estava pronto, eu já abri, eu já tentei, não deu mais, acabou. Eu vou parar aqui. Eu vou ficar apenas aqui como esse barquinho parado na areia. A palavra de Deus, ela se renova e é poderosa para nos fazer lembrar, para nos fazer mudar a situação. Porque pela palavra tudo se fez. Eu não sei, eu não entendo como é que está a sua vida, mas vamos parar um pouco para pensar. Será que você está como esse barquinho, apenas parado? Apenas já desistiu de tentar? Apenas já desistiu de acreditar porque você tentou pescar e você nada conseguiu? Sabe aquele projeto que você tinha? Eu paro agora para imaginar, e vamos conjecturar, vamos imaginar comigo. Quando aqueles homens saíram para pescar, eles foram à noite, porque normalmente eles pescam à noite. E aí eles saíram com aquela expectativa, com aquela esperança, que quando voltasse pela manhã, estariam com as suas redes cheias de peixes. Você é esse mesmo barquinho. Quantas vezes você saiu
com aquela esperança, com aquele projeto, e vai dar certo, vamos lá. E você remou, jogou as redes para um lado, jogou as redes para o outro e nada aconteceu. Você tentou várias vezes e nada foi para frente, nada aconteceu. É difícil. E aí você voltou, como aqueles homens voltaram da pesca. Eles voltaram tristes. Eu fico imaginando, porque o pescador, ele vive da pesca. Ele vai com a esperança de pegar muitos peixes para vender e assim ter o seu sustento. Mas eles foram e não pegaram nada. Eles projetaram, planejaram, criaram uma expectativa, criaram uma esperança, mas não pegaram nada. Quantas vezes você está nessa mesma situação? Daqueles pescadores com o seu instrumento, seu barquinho, tentando e não pegou nada. Nada deu certo. E aí você olha, encosta o barco na areia, lava as redes e eu vou ficar por aqui mesmo. Tanto faz, não há mais esperança. Mas agora, a partir deste vídeo, Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, está te lembrando que Ele é o dono do milagre. Ele pode transformar a sua situação, mas Ele quer te usar através dessa situação que você está como esse barquinho parado na areia. Ele quer usar você, porque foi você que Ele escolheu. Foi você que Ele escolheu para fazer a diferença. Então, tinham 2 barcos, mas Ele escolheu foi o seu. E é o seu que Ele está dizendo para você pegar esse barquinho e empurrar e tirar ele da areia. É o seu barquinho que Jesus quer entrar para ensinar. Jesus, quando pega esse barco de Simão, pede para que ele, ordena ele para que ele empurre o barco para a margem. Ele faz, ele obedece. Jesus se senta e começa a pregar. Começa a usar o barquinho de Simão Pedro. E ao usar esse barquinho, observe que Simão Pedro, ele não pediu nada em troca. Ele não fez nenhum acordo com Jesus. Ele apenas emprestou o barco. E ele não esperava nada de volta. Muitas vezes fazemos algo esperando algum retorno, mas na lógica de Deus, no universo que está na palma das mãos do Senhor, que conhece o nosso coração, os pensamentos e as palavras ainda não chegaram nem na tua boca e Ele já a conhece toda. Não adianta você querer fazer jeitinho, não adianta você querer alcançar só a bênção e não querer o dono da bênção, porque Ele não é isso que Ele quer de você. Ele quer trazer salvação para a sua vida. Ele quer trazer paz para a sua vida. Ele quer fazer um milagre na sua vida. Ele quer dar um testemunho através da sua vida, para que você chegue naquele lugar onde você tinha desistido, onde você tinha perdido a esperança, e para que possa dar um testemunho que só o Senhor é Deus. Que Ele te pediu para empurrar o barquinho certa vez e você fez isso. Foi você que Ele escolheu para empurrar esse barco até a margem. Foi você que Ele escolheu para usar esse barco, para poder ser manifestada a glória dEle. E uma vez Jesus Cristo dentro do seu barco, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, quando Jesus está no barco, podem vir as tempestades, mas Ele acalma a tempestade. Me vem à memória agora, certa ocasião que alguns discípulos estavam com Jesus dentro do barco. Jesus estava dentro do barco, estava descansando, estava dormindo. Então começou uma onda, vento feroz, e aquela tempestade sacudia a ponto do barco quase ir a pique. Mas Jesus estava dentro do barco, dormindo. Então um dos seus discípulos, mestre, acorda.
Não te importa que morramos aqui? Nós vamos morrer, certamente morreremos. Eles tinham esquecido de quem entrou no barco deles. Eles esqueceram naquele momento, assim como eu e você muitas vezes nos esquecemos de quem está no nosso barco. E ele estava vendo tudo. Ele estava contemplando tudo. Porque ele conhece tudo, tem todo o poder na palma da sua mão. E aí, ele se levanta e dá ordem ao mar e aos ventos que se acalmem, e a tempestade se acalma. Porque ele é o dono do milagre, ele pode fazer. Quando você chamou ele, você abriu a porta. Você escolheu caminhar com ele e permitiu com que Jesus estivesse dentro do seu barquinho. Nunca se esqueça disso, a partir de agora é diferente. A tempestade pode estar forte, o mar pode estar revolto, mas quem está dentro do seu barco é Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou, aquele que tem o poder da vida e da morte, aquele que brevemente virá para buscar a sua igreja e buscar os seus escolhidos. É Ele que está no barco. É Ele que, mesmo que você não esteja vendo Ele dentro do barco, quando você estiver no meio da tempestade, como aconteceu com outra ocasião, os discípulos estavam navegando sozinhos. Jesus não estava visivelmente dentro do barco, mas Jesus nos falou que Ele estaria conosco sempre. E aí ocorre o vento, ocorre o mar se revoltar, e aí começa a tempestade, começa uma outra tempestade, porque nós não vamos passar nessa vida sem passar por algumas tempestades. Mas o sol, ele nasce todas as manhãs. Em Cristo Jesus pode estar acontecendo a tempestade agora, mas amanhã, pela manhã, o sol vai nascer. E aí, naquele momento, eles pensaram, pronto, agora vamos morrer. Da outra vez Jesus estava no barco, agora Jesus não está mais no barco, certamente morreremos. E aí quando eles olham, avistam um homem caminhando sobre as águas. Um homem caminhando sobre as águas. Isso não é normal, isso não é comum, isso não traz a lógica humana, mas a lógica de Deus é muito maior do que a lógica humana. E ao caminhar pelas águas, Pedro percebe que é Jesus. E aí vai se acalmando. E Pedro diz, Senhor, se és tu mesmo, mestre, permite-me com que eu vá até ti sobre as águas. E aí Pedro estava cheio de fé e de confiança que poderia andar sobre as águas se ali ele olhasse apenas para Jesus. E aí ele saiu do barco, Jesus autorizou, ele saiu do barco e começou a caminhar. E o seu alvo era Jesus, o seu foco era Jesus, e ele estava caminhando sobre as águas. Mas aí veio o vento, e aí ele duvidou no seu coração. Ele olhou para a situação mais uma vez, e por alguns instantes tirou os olhos de Jesus. E quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Muitas vezes nas nossas vidas é isso que acontece. Quando tiramos o foco, quando olhamos para um lado e damos mais cartaz à tempestade do que a Jesus que está conosco, nós começamos a afundar. Então esse homem de pequena fé, e aí ele clama a Jesus, Jesus vai o socorrer. Muitas vezes temos falhado na fé, muitas vezes nos preocupamos, mas Jesus está nos dizendo nesta noite, neste momento, neste exato momento que você está vendo, que você parou para ver este vídeo, que Ele é quem acalma a tempestade, que se você se prostrar de joelhos e clamar a Ele, e obedecer a Ele, e seguir os seus mandamentos, as suas orações elas subirão aos altos céus, e Jesus entrará com a sua solução.
essa solução que para você parece impossível, parece que não tem jeito. Mas Ele tem jeito para essa situação. Nesta ocasião, Lucas capítulo 5, Pedro empurrou o barco. Jesus se sentou e começou a pregar para a multidão. E depois, como vemos a partir do versículo 3 e o versículo 4, quando Jesus acabou de pregar, ele olha para Simão. Vamos reler o versículo 4 do capítulo 5 do livro de Lucas. Nos diz assim: E quando acabou de falar, disse a Simão: Fazei-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Agora vamos imaginar, colocar na mesma situação de Pedro. Passou a noite pescando, passou a noite tentando. Pegou alguma coisa? Nada. Saiu com esperança de pegar algo? Sim. Pegou alguma coisa? Nada. Mas agora é diferente, porque agora quem está mandando ir ao mestre é o Deus Todo-Poderoso. E é Ele que está te mandando. Segue adiante. Coloca a força, tira o barquinho da areia e segue adiante. E vai à frente, porque agora quem está ordenando é o Deus Todo-Poderoso. No versículo 5 nos diz assim: Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Que fé! Ele não estava confiando mais nele, mas ele ouviu as palavras de Jesus e ele diz: Mestre, sobre a tua palavra lançarei as redes. Então, sobre a palavra do Deus Todo-Poderoso, segue em frente. Segue em frente. Coloca o barquinho à disposição de Jesus e segue em frente. Coloca a força para colocar o barco na margem e faz tudo quanto Ele vos disser, porque fiel é a sua palavra e verdadeiro é o Deus que fala contigo neste momento. Pela palavra do Senhor tudo se fez. Em Gênesis, capítulo 1, podemos observar que tudo se fez pela palavra do Senhor. E neste momento, mesmo com a sua desesperança, Jesus Cristo está dizendo: lança a rede, vai lá, tenta novamente, porque agora é eu que vou mudar a história, agora é eu que vou escrever a nova história. Obedece, faz tudo quanto eu te mandar, faz tudo quanto eu te orientar. E Jesus está mandando lançar a rede, então lança a rede, vai adiante. Se você está afastado, se você perdeu a esperança, se você saiu da casa do Senhor, Jesus está te ordenando neste momento: empurra o teu barquinho para a margem e lança a rede, continua. Não foi para isso que Ele te chamou, não foi para isso que Ele te chamou, para deixar o teu barquinho parado, não. Ele te chamou para navegar contigo. Veio tempestade, sim, mas Ele é o Deus que acalma a tempestade. Tem a tempestade, mas eu não estou vendo Jesus dentro do meu barco, mas Ele virá sobre as ondas e acalmará a tempestade. Em breve Ele se levantará e pelejará a teu favor, tão somente tu for fiel. Seja fiel a Deus, mesmo quando todos quiserem fazer de maneira errada, faça o certo, honre a Deus e Ele te honrará. Assim está escrito na sua palavra: aqueles que me honrarem, eu os honrarei, e os que me desonrarem, eu os desonrarei. No versículo 5, Simão entende isso e diz: pela tua palavra eu vou. E não era fácil, porque Pedro, ele é experiente na pesca. Não se tratava de uma pessoa que estava iniciando no ramo. Se tratava de uma pessoa que tinha conhecimento, que tinha experiência. Mas quem estava mandando ele jogar as redes era Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluias. Vamos adiante na leitura.
E no versículo 6 nos diz assim: e isto se lhes as redes. O versículo 7 nos diz: então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Olhe, para aí, preste atenção. Pedro pediu algo a Jesus em troca por Jesus usar o seu barco? Não, ele não estava preocupado com isso. Pedro questionou a Jesus quando Jesus disse: lança a rede, vai lá, pega e lança a rede. Mesmo tendo experiência, mesmo tendo o seu conhecimento, mesmo tendo passado a noite tentando, mesmo as redes já estarem lavadas e prontas para serem guardadas, mesmo o barco já está na areia, ele obedeceu. Ele pode não estar entendendo nada, mas ele obedeceu. A obediência a Jesus Cristo vai te levar a uma pesca maravilhosa. A obediência a Jesus Cristo, mesmo sem entender, sendo fiel a Ele, vai te fazer chegar ao teu milagre. Em nome de Jesus eu profetizo na tua vida. Pega o teu barquinho, empurra ele, empresta o teu barquinho para Jesus, lança a rede assim como ele te mandou, faz tudo quanto ele te mandar e ele proverá todas as coisas. Faz tudo quanto ele te mandar, lança as redes e o milagre vai chegar. Não precisa pedir nada em troca, só faz o que ele está te ordenando, só faz o que ele já te pediu para fazer. Vai, leva a sua palavra, louva, prega, ora, volta para casa e faz o que é certo. Você lembra de quando você estava na casa do Senhor? Você lembra disso? Você passava por essas tribulações todas? Você era açoitado por Satanás desse jeito? Você estava comendo o pão que o diabo amassou? Não, porque as suas mãos estavam sobre a sua vida e ele não permitia. Se tentava, mas se tentava e caía por terra. Então, o que Jesus está dizendo ao meu coração, para ti, pega o teu barquinho, tira ele da areia e vem navegar. Jesus está te chamando, vem navegar comigo, que eu vou te mostrar a pesca maravilhosa que tu vais fazer. Vem navegar comigo que eu vou te mostrar o que eu faço com aqueles que me obedecem. Vem, não procura só a bênção não, vai procurar o dono da bênção. Procura Ele, entrega o teu caminho a Ele, aceita Jesus Cristo como teu único verdadeiro Salvador e Ele te fará pescadores de homens. E Ele não deixará, não permitirá com que falte nada na tua vida. E tem um detalhe, o versículo 7 nos diz que eles fizeram sinais para os companheiros virem. A pesca foi tão maravilhosa, foi tão grande, tinha tanto peixe, que eles não conseguiam subir a rede. Então não veio outro barco, vem mais barco, porque aqui não dá, mas só nós não conseguimos. Porque Deus quando faz, Ele faz bem feito. Deus quando faz, Ele faz para deixar de boca aberta. Ele não segue lógica humana, Ele faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer e como Ele quer, porque Ele é Deus e Ele pode fazer. Ele pode transformar a situação que para você pode, não, agora vai ser o fim. Agora fulano vai acabar comigo. E pelo contrário, vai ter virada. Vai ter virada, vai ter peixe. Vai ter muito peixe aí para as outras pessoas virem ajudar a carregar. Mas, para isso o que é que você tem que fazer? Empurra o barco da areia. Deixa Jesus usar o seu barco. Não precisa pedir nada em troca, não. Ele sabe o que você precisa. Antes mesmo de você pensar, Ele já está sabendo. Ele quer te ouvir. Mas primeiro, faz o que Ele está te mandando. Lança a rede. Não importa quanto tempo você tenha de evangelho. Não importa quanto tempo você está afastado. Entra no barco, lança a rede e deixa que Ele faz o resto. Glória a Deus, aleluias. O versículo 8 nos diz: vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. O 9 nos diz: pois
À vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. É necessário reconhecer. Pedro reconheceu naquele momento que é pecador, que é falho. E não tinha ele, Senhor, eu não posso. Tu és santo, tu és poderoso, tu és glorioso, tu és grandioso. Cante, glória a Deus, aleluias. Tu és tremendo. Eu não posso. Então ele se prostra de joelhos e o adora. Ele reconhece a sua falha, ele reconhece os seus pecados. Ele reconhece que estava na presença de alguém que tem o poder do Deus Todo-Poderoso. Reconheça que Jesus, Ele é o Todo-Poderoso. Reconheça os seus pecados, as suas falhas e pare de entrar por este caminho. Você sabe o que é reto e o que é certo. Então faça o que é reto, o que é certo. Sabe o que é que o Senhor requer de ti? Que faça o que é justo e ande com o teu Deus, o Todo-Poderoso. Pedro reconhece isso. Reconhece as suas falhas, os seus pecados. Reconhece que é falho. E Jesus, Ele perdoa os pecados quando nos arrependemos. Ele é perdoador, Ele é o nosso advogado. Ele sabia que você iria desistir. Ele sabia que quando houvesse aquele levante, quando as pessoas falassem de você, você ia negá-lo. Ele já sabia disso. Ele já sabia naquela noite que você ia negar o seu nome. Ele já sabia naquela noite que quando os seus amigos falassem, você ia ficar calado. Você ia ter vergonha de falar. Ele já sabia, já viu tudo isso. Assim como Pedro negou 3 vezes a Jesus Cristo, também tu negaste. Mas nesta noite Ele está te dizendo que Ele te ama e que Ele está te esperando de volta. Ele sabia que você ia falhar, mas se você tão somente se arrepender das suas falhas, do seu pecado, Ele é perdoador. Ele vai usar ainda o teu barquinho. Ele vai derramar sobre você uma nova unção. E a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Mas é necessário que você reconheça, que você volte ao primeiro amor, que você volte a entrar no barquinho, que você volte a disponibilizar o barco para Deus usar, como era antes. Lembra, não era tão bom antes. E você que deseja que Jesus use o seu barco, dê o primeiro passo. Aceite a Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador. Empreste o seu barquinho, porque Ele quer usar o seu barquinho também. Foi Ele que te escolheu. Antes mesmo de você nascer, Ele já te conhecia. Você já parou para pensar nas situações que você estava? E aí você mesmo naquele lugar, você não se sentia bem. Você não se sente bem porque você não é deste lugar. Você não é desse convívio dessas pessoas. Deus te separou para algo, para fazer a mudança. Deus já te perdoou. Quando você falou contra o seu irmão, Deus já perdoou. Ele reconhece, Ele conhece o teu coração e sabe que você ficou arrependido. E Ele está te dizendo: deixa eu usar o teu barquinho. Empurra ele da praia e deixa que eu faça o resto. Deixa eu usar o teu barquinho para você ver o que é que eu vou fazer. Glória a Deus, aleluias. No livro de João, capítulo 21, nos fala que Jesus aparece aos seus discípulos. Nesta ocasião, Pedro, Simão Pedro e outros, no versículo 2 nos diz assim, João capítulo 21, versículo 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael
que era de Canaã da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. E disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Você já observou? E naquela noite nada apanharam. Agora estamos numa outra pesca. A pesca maravilhosa. Jesus pediu o barco. Simão Pedro tirou o barco da areia, emprestou o barco para Jesus usar. Agora está Simão Pedro e outros discípulos. Jesus já tinha sido crucificado. Jesus já não estava mais ali. E eles já estavam sem esperança novamente. A tal ponto de voltaram a fazer os afazeres que faziam antes. Voltaram à sua atividade anterior. Quando se encontraram com Jesus, Jesus os chamou para serem pescadores de homens. Jesus é crucificado. Pedro nega Jesus. No Monte das Oliveiras, todos os discípulos são dispersos. E se cumpre a palavra do profeta, que como um cordeiro mudo foi levado perante os seus tosqueadores. E não abriu a sua boca. Todos se dispersaram. Jesus ficou lá, crucificado pelo meu pecado e pelo seu pecado, para te dar uma nova chance, uma nova oportunidade, para que você pudesse se arrepender, rasgando o véu do templo de alto a baixo, para que você confesse que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e só tem vida eterna através dele, só tem salvação através de Jesus Cristo. Não adianta postes ídolos, não precisa de nenhum intercessor entre Deus, entre o Pai Todo-Poderoso. Só Jesus Cristo é o intercessor. Só Ele pode interceder por nós. O Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós. Jesus Cristo é o nosso advogado. Só Jesus pode te levar à vida eterna e a ter a salvação. Neste momento, os discípulos foram pescar e mais uma vez não pescaram nada. No versículo 4 nos diz assim, do capítulo 21 do livro de João: Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. O versículo 5 nos diz: Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Tentaram a noite toda, não tinham nada para comer. E ainda vem um homem que eles não sabiam que era Jesus e pergunta se tem algo. Muitas vezes estamos nesse questionamento, né? Tentamos, não conseguimos nada. Aí vem outro e pergunta: E aí? Pescaram alguma coisa? Tem alguma coisa para comer aí? E aí você diz: Não, não tem. A esperança que eu tinha em Jesus, ela acabou. Eu esqueci dos milagres que Ele fez na minha vida. Eu esqueci. Eu voltei a fazer o que eu fazia antes porque eu perdi a esperança. Hoje, Jesus Cristo está dizendo que Ele é a verdadeira esperança. E Ele chegou, o dono do milagre chegou. E é Ele que está te perguntando: tem alguma coisa aí para comer? E aí no versículo 6 nos diz o seguinte, depois que eles disseram: Não, não temos. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Observe o que diz a palavra do Senhor. Lança a rede do lado direito. Está entendendo? A situação, você voltou, não está dando certo. Então volta, lança do outro lado. É do outro lado, não é por esse caminho que você está indo, é por outro caminho. Porque muitas vezes você insiste nesse caminho, se você sabe qual é o caminho certo.
Jesus está te lembrando, lança a rede para o outro lado, do outro lado, do outro lado. E muitas vezes você não está ouvindo, porque de um lado não tem esperança, de um lado é passageiro, de um lado você não sabe o que fazer, mas do outro lado tem um milagre, do outro lado tem Jesus, do outro lado tem um caminho que te leva à salvação, do outro lado, se tu clamar ao Deus Todo-Poderoso, Ele ouvirá as tuas orações e se levantará do trono em teu favor. Basta você ser fiel a Ele, basta você obedecer a Ele. Se Ele está dizendo, lança a rede do outro lado, então lança a rede do outro lado, e aí você vai ver o milagre, você vai ver que é muito peixe, a quantidade é muita. O versículo 7 nos diz assim, que aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, o discípulo a quem Jesus amava era João, e o Senhor, Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Pedro, um homem experiente, certamente mergulhou procurando peixe e não encontrou nada. Mas Jesus é o dono do milagre. Jesus, ele veio para fazer a diferença na sua vida. Crê somente nele. Entrega o teu caminho nele. Mesmo que algo não entrega os seus projetos, não vai estar dando certo, coloca as tuas mãos, clama a ele e pergunta, Senhor, é isso que eu devo fazer? Ele vai te dar as estratégias, como ele está te dizendo agora. Não é por aí, lança do outro lado que dá certo. Desse lado tu não está vendo que não dá certo, lança do outro lado que dá certo. Desse lado tu está tendo só dor de cabeça, lança do outro lado que dá certo. É do outro lado que tu vai ver um milagre. É caminhando com Jesus que tu vai ver um milagre. Pois o mesmo Jesus que multiplicou os pães e os peixes, Ele quer fazer um milagre na tua vida. Mas você precisa obedecer. Você precisa confiar. Simão Pedro, quando percebe que é Jesus, ele se veste. Ele se cinge o corpo porque provavelmente estava nu. E mergulha e vai até Jesus. Os outros vão remando. Mas sabe, é interessante essa pequena passagem, esse pequeno versículo, que nos fala algo interessante. Você já parou para pensar e para observar um detalhe muito importante? Quem precisa, quem tem anseio pelo milagre, quem tem anseio que está doendo, ele diz que está doendo. Isso mesmo. A sua casa está pegando fogo. Aí você vai chamar as outras pessoas. Ei, cá. O que foi? A minha casa, ela tá pegando fogo. A minha casa está pegando fogo. A casa lá tá pegando fogo. Mas quem precisa, quem realmente está sentindo a dor, quem realmente não está conseguindo mais e quer a mudança na sua vida, no meio do incêndio, ele clama por Jesus. No meio do incêndio, ei, pelo amor de Deus, levanta os braços, faz um alvoroço se for preciso, chama a atenção do Deus Todo-Poderoso. Eu preciso do meu milagre, Jesus. O que tu queres que eu faça? Fala-me e eu o farei. Eu preciso do meu milagre. A casa está pegando fogo, está tudo incendiando, certamente vão morrer. Eu preciso do teu milagre. Me diz o que eu faço e eu farei. Ordena-me e eu farei. Porque está necessitado do milagre, está necessitado da presença. Pedro, ele pula e vai nadando com toda a sua força e o seu esforço, porque ele anseia se encontrar com o Todo-Poderoso. Ele anseia mais da presença de Jesus. E é isso que você está precisando. É da presença de Jesus, porque a presença de Jesus há a alegria, a paz. Pare com esse olhar triste de dizer que nada dá certo, que nada tem dado certo. Você precisa da presença de Jesus. Você precisa caminhar até Ele. Você precisa dar as braçadas, se esforçar
Quem disse que ia ser fácil? Nada é fácil, o reino dos céus é tomado à força. Quem te disse que ia ser fácil? Tem que ser como Pedro neste momento, ansiando o mestre, ele pula, poderia ter ido, remando com os outros, mas não, ele está desesperado pela presença do Senhor, porque ele o negou 3 vezes, porque ele se arrependeu, porque ele conhece Jesus, ele sabe que ele pode fazer o milagre, e sabe que ele está lá. Ele conviveu com Jesus, naquele momento estava afastado, estava triste, estava sem esperança, mas ele sabia de onde vinha o milagre, ele sabia quem poderia fazer o milagre. Então ele vai até ele se esforça, ele dá as braçadas, porque ele necessita da presença de Deus. E é isso que você está precisando. Quanto mais você tiver da presença de Deus, mais você sentirá paz, mas vai ser transbordando. Mas é necessário ter força, é necessário romper as barreiras, romper a dificuldade, porque só a partir daí você vai ver o milagre. Você acha que eles querem que você vença? Você acha que o vosso adversário, Satanás, quer você feliz, quer você rindo, quer você alegre? Não, ele não quer ver você alegre. Ele quer ver você assim triste, com a cabeça baixa, dizendo não dá, não dá, não dá. Mas Jesus está dizendo que dá, dá, dá. Jesus está dizendo que é o dono do milagre, ele pode fazer. É impossível, mas para Deus não haverá impossíveis. Pode não, você não está vendo a solução, mas lembre, Jesus está dentro do barco. E quando ele está dentro do barco, ele se levanta e acalma a tempestade. Ah, mas eu não estou vendo ele no meu barco. Não precisa ver, precisa crer. É necessário crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tenha fé que ele muda a história. Mesmo você ter vacilado, mesmo você ter se afastado, você ter... eu deixei a Jesus. Se arrepende e volta à casa de Deus, para que Ele faça um milagre na tua vida. Faz tudo quanto for certo diante de Deus, e Ele faz um milagre. Glória a Deus, aleluias. No versículo 9 do capítulo 21 do livro de João nos diz assim: ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Ora, Jesus nesse instante estava perguntando: não tem nada de comer aí? Porque Deus, ele é providência, Jesus, ele é providência. E quando eles chegam lá com o milagre, quando eles chegam lá na praia, ora, enquanto você pensava aí, Jesus já tinha ido, voltar, já está com o milagre pronto, já está com a mesa pronta, agora é só comer, está aí pão, peixe, come. Isso, a confiança em Jesus Cristo, Ele é o Deus de providência, Ele vai providenciar tudo que é necessário, é só confiar nele. Se Ele disse para lançar a rede do outro lado, obedece, porque enquanto você está obedecendo a Ele, Ele está cuidando de tudo que te faz chorar. Vamos imaginar a situação. Eles receberam um milagre, tinham muitos peixes. Bom, peixe, muitos peixes. Ótimo, excelente. Quando eles chegassem na margem, provavelmente iriam pensar: agora nós vamos tratar o peixe, preparar o fogo. Mas com Jesus é diferente. Com Jesus, Ele já mandou a ordem: lança do outro lado. Então tu vai e lança do outro lado, porque quando tu chegar na margem já tem pão, já tem peixe na brasa, o peixe está quentinho, já está pronto para comer. A mesa já foi posta para a ceia do Senhor. E só precisa você se assentar a esta mesa. E Jesus, Ele não quer que você fique andando dos lados, você olhando e diz: ah, seria tão bom. Não, Ele quer que você tome posse, que você se sente, porque todos aqueles, quando creram nele, esses vos darei o poder de serem chamados filhos de Deus. Você crê em Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, pois você receberá o poder de ser chamado filho de Deus. E como filho de Deus Todo-Poderoso, Ele dá tudo. Como filho obediente, Ele dá tudo. Ele tem prazer em ouvir a
a sua oração. Seja um filho obediente. Não seja um filho relapso com a sua obra. Seja um filho obediente, que Ele abrirá a porta dos céus. Seja um filho obediente, que Ele está dizendo, lança a rede para o outro lado. Você vai e obedece. Quando você chegar lá na beira da margem da praia, já vai ter pão, já vai ter peixe, esperando só você sentar e se alimentar do maná que nem teus pais e nem tu conheces. Seja um filho obediente. Ele está falando todos os dias, todas as noites. Você entra naquele ônibus e aí Deus começa a ministrar ao seu coração através de um louvor. Você está no ônibus, alguém senta do seu lado e diz, Jesus te ama, Jesus quer mudar a sua história, Jesus quer falar com você. Você está em casa e recebe convites para ir à casa do Senhor, para ali o adorar, e ali Ele possa falar contigo, porque Ele quer que você tenha um pequeno esforço, assim como vimos no livro de Lucas. Ele quer que você empurre o barco, faça a sua parte, empurre o barco da areia, coloque na margem e deixe Ele usar, porque Ele vai usar. E após Ele usar, e após você obedecer tudo quanto Ele vos mandar fazer, quando você chegar à beira da praia, tem pão, tem peixe, tem providência, deixa Ele te usar. Porque enquanto Ele te usa, Ele vai cuidando de tudo que te faz chorar. Tudo. Porque Deus, Ele vai cuidar de você nos mínimos detalhes. É só não duvidar. É só manter a esperança. Mas a tempestade está... Ei, é Ele que está dentro do barco. É Ele que dá ordem ao mar e ao vento e eles obedecem. É Ele que tem o poder para mudar a situação. E chegou a hora de você emprestar o seu barquinho para Jesus usar. Chegou a hora de você ouvir a voz dEle, jogar a rede. Mesmo que você já tenha tentado, chegou a hora de jogar a rede do outro lado, para que através da sua vida, Deus vai agir e através do teu testemunho, vai salvar outras pessoas. Através do teu testemunho de fé, do que Jesus fez na sua vida e na minha vida, outras pessoas vão parar, pensar e lembrar. É verdade, Ele pode. Ele tem poder para isso. É só Ele querer. E Ele quer fazer. É Ele que está batendo na tua porta. É Ele que está insistindo, batendo na tua porta. No livro de Apocalipse nos fala, eis que tem uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tendo pouca fé guardaste. É isso aí. Ninguém pode fechar a porta que Deus abriu para você. É necessário apenas tão somente obedecer. É necessário tão somente crer. É necessário tão somente deixar Ele usar o teu barquinho. E Ele faz o restante. E tem pão e tem peixe na brasa, prontinhos para você. E aquele tempo de humilhação, aquele tempo que você comia pão amassado, o pão que o diabo amassou, vai mudar. Vai ter virada, vai ter pesca, vai ter peixe com fartura. Obedece a Ele, faz o que Ele está te mandando e depois você vai dizer. Depois você vai dar o testemunho, depois você vai dar o culto de ação de graça por tudo quanto o Senhor tem feito. Então guarda essa palavra no teu coração, porque é isso que Jesus está nos falando neste momento. Você que parou para ver este vídeo, é isso que Ele quer de você. Empurra o barco da areia para a margem, empresta o teu barquinho, deixa Ele fazer o milagre. Ele vai falar com você, Ele vai te dar as estratégias e Ele vai mudar a sua vida. Mas você só precisa confiar, você precisa tomar o primeiro passo. Jesus é educado, é um norte, é um gentleman, Ele é um cavalheiro, Ele sabe fazer melhor do que ninguém.
e Ele vai escrever uma nova história na tua vida. Só precisa, deixa Ele usar o teu barco para você ver. Eu dou testemunho disso. Deixa Ele usar o teu barquinho. Ah, mas o meu barquinho... Não. Deixa Ele usar, dá tudo para Ele. É tudo dele, dá tudo para Ele. E vê a pesca maravilhosa que Ele vai fazer. Obedece a Ele, lança a rede do outro lado. E vê a pesca milagrosa que Ele vai fazer na tua vida. Não te preocupa, só faz o que Ele está mandando, só isso. Não faça nada por recompensa ou esperando algo, porque Ele vai te surpreender. Só obedece. E esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. E vamos ficando por aqui, né? Agradecemos a Deus pela grandiosa e poderosa palavra do Senhor. E vamos orar agradecendo a Deus por este momento, a qual Deus falou aos nossos corações, a qual Deus nos deu instruções, a qual Deus está nos dizendo que agindo Ele, quem impedirá? Neste momento, coloca as tuas mãos no teu coração, fecha os teus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos pela tua gloriosa palavra. Te agradecemos, Senhor Deus, porque tu tens falado aos nossos corações. Te agradecemos por todas as estratégias que tu tens colocado. Sim, Senhor, estamos aqui para te obedecer. Estamos aqui, Senhor Deus, e emprestaremos o nosso barquinho. Te entregamos neste momento as nossas vidas nas tuas mãos. Ó Espírito Santo de Deus, vem fazer morada em nós. Faz conforme a tua vontade. Abrimos mão neste momento da nossa vontade. Vá orando comigo, repetindo: Senhor Jesus, eu coloco nas tuas mãos a minha vida. A minha vida é o meu barquinho, e eu coloco ele nas tuas mãos para o Senhor usar. Faz dele conforme a tua vontade, para a glória do teu nome. E assim eu te louvo e já te agradeço. Amém e amém. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Fiquem na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima sexta-feira. A próxima sexta-feira é a última sexta-feira, completa a 7ª sexta-feira do propósito Agindo Deus, quem impedirá? Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e empresta o teu barquinho, uma boa pesca e você